Estamos de volta com Tudo de Bom e agora eu quero falar com você que se sente pressionado, né? Porque o verão chegou, nós temos praias lindas e fica aquilo na cabeça, né? Preciso emagrecer a qualquer custo, muita gente sentindo pressionada e aí contrata um bom profissional de educação física, às vezes um bom nutricionista, mas se esquece de qualquer coisa, antes de tudo, preparar o psicólogo, né? O psicológico, na verdade. E para isso nós convidamos o psicólogo Bruno Dantas, ele que é especialista em psicologia do emagrecimento, para poder te ajudar. Bom dia, Bruno, bem-vindo ao Tudo de Bom. Bom dia, Miquel, satisfação em estar aqui mais uma vez. Eu acabei de falar justamente agora, nessa situação que muita gente, né, se prepara o ano todo, contrata um bom profissional de educação física, geralmente um personal, né, nutricionista, mas esquece de preparar a mente, né, para poder mudar a vida, que é o estilo de vida que as pessoas, né, passam a ter. E qual é o primeiro passo que a gente deve fazer para preparar a mente, né, para ingressar nessa vida saudável? Ótima pergunta, Miquel. O interessante é reconhecer que essa urgência, né, esse fator de psicológico voltado ao emagrecimento ou em qualquer questão da vida é um fator emergente. Inclusive o Janeiro Branco, né, como tema desse ano, diz assim: saúde mental enquanto há tempo. Já é um tema emergente, já que ano passado o tema do Janeiro Branco era a vida pede equilíbrio. Essa emergência nesse tema traz justamente o foco de que se nossa mente não estiver em equilíbrio, nada mais irá funcionar, nada mais irá ter funcionalidade efetiva em nossas vidas. Então o primeiro passo, Miquel, para responder a sua pergunta é trazer metas atingíveis, metas alcançáveis, porque muitas vezes as pessoas que sofrem com a questão do emagrecimento colocam na cabeça que vai emagrecer 30 quilos em um mês e aí o verão chega, né, e a pessoa não se programou direito, quer colocar aquele biquíni, quer colocar aquela roupa mais curtinha na praia, mas não preparou o seu psicológico nem o seu físico para isso. Entender o processo de tempo é uma das primeiras etapas nesse processo psicológico voltado ao emagrecimento, Miquel. Inclusive eu estava ontem na academia conversando, né, com um profissional da educação física e falando sobre esse tema. Ele disse: olha, você não tem noção, Miquel, tem mulher aqui que tem um biotipo diferente, chega aqui dizendo eu quero o corpo da Anitta, eu quero o corpo da Cláudia Leite, e que ela não vai conseguir. Hoje em dia você acha que essa questão do corpo muito padronizado, né, isso complica ou dificulta, né, um pouquinho a mente das pessoas, principalmente das mulheres? Sem dúvida, Miquel, complica, e eu vou dizer por quê. Antigamente a gente tinha uma frase que dizia assim: o gramado do vizinho é mais verde, né? Por que existia esse ditado? Porque a nossa percepção, a nossa capacidade perceptiva social era reduzida, né? Eu olhava a vida do vizinho, da vizinha, dos primos, das primas que moravam fora e de repente a gente se encontra no Natal e vem essa comparação social equilibrada. Hoje nós temos o Instagram e várias ferramentas, né, psicossociais, tecnológicas que fazem esse fator de comparação esmagar as emoções de muitas pessoas, porque elas não mais têm o gramado do vizinho ou o corpo da vizinha como comparação. Agora nós temos o mundo inteiro para compararmos os nossos corpos com o corpo dessas pessoas. Então esse é o primeiro fator de adoecimento. Ou seja, essa comparação não é saudável. Cada um tem o seu processo e cada um tem o seu tempo. Seria isso? Cada um no seu processo, cada um no seu tempo. E respeitar isso é um fator de proteção emocional e psicológica, Miquel. Agora eu acho impossível a gente tocar nesse assunto e não falar da ansiedade, né? Nós sabemos que o Brasil vem aí liderando o ranking, né, no mundo todo de pessoas mais ansiosas. Como é que a ansiedade atrapalha esse período, digamos assim, né, de mudança do corpo e da mente? Você trouxe um alerta bem importante, porque nós somos aí, em média, quase 12 milhões de brasileiros já com diagnóstico de algum transtorno de ansiedade ou depressão. E nós temos aí estudos que apontam, em média, 19 milhões de brasileiros sem o diagnóstico ou da depressão ou de algum transtorno ansiogênico ou algo do tipo. A primeira questão é entender que o orgulho ele é o chefe, o campeão, né, no quesito manter o adoecimento. Porque quando eu sou orgulhoso, eu não procuro ajuda, eu me isolo, e o isolamento é um dos principais fatores adoecedores. Se eu não busco ajuda, e quando busco conversar com um amigo,
ou tirar algumas férias, ou fazer uma viagem. Muitas pessoas falam assim, viajar é a minha terapia. E eu quero já corrigir aqui essa frase que assim, viajar não é terapia, viajar é terapêutico. Há uma diferença aí, a terapia... Qual é a diferença do terapêutico para terapia? Ótimo, Miquel. A diferença é que uma pedalada pode ser terapêutica, ou seja, pode trazer um bem-estar. Uma academia é terapêutica porque traz um bem-estar, libera endorfina e depois libera outros neurotransmissores que trazem equilíbrio para o nosso corpo e para a nossa mente. Só que terapia e terapêutica é diferente por esse ponto, porque a terapia é algo centralizado na pessoa, onde a gente faz um processo de autoconhecimento profundo, né? Por vezes, né, em maior parte dos casos, a terapia é clínica individual. Então, numa sala ou através das ferramentas tecnológicas, nós conseguimos atender individualmente essa pessoa, né? Um olhar profissional individualizado através de uma sessão de terapia. E aí há essa diferença entre ações terapêuticas e a terapia singularizada. Sendo que quando nós estamos ansiosos demais, nós precisamos fazer algo terapêutico, é isso? Sem dúvida, para poder liberar. E aí viajar é algo terapêutico. Você pode dizer para as pessoas que estão em casa, né, outras situações, outras coisas que são terapêuticas e que elas podem fazer no dia a dia? Perfeito, Miquel. Terapêutico é ler um livro, né, fazer movimentos corporais no sentido de uma caminhada, caminhar com os amigos. É comprovado cientificamente que o exercício em grupo e ao ar livre é um dos movimentos mais terapêuticos, né, e consolidadores desse bem-estar emocional e psicológico. Então, caminhada em equipe, corrida, nadar, caminhar na praia, são ações terapêuticas que, sem dúvida, nesse verão você pode aproveitar as férias, quem está de férias, ou às vezes quem está trabalhando, mas aproveitar o final de semana para cumprir esses requisitos, cumprir essas ações terapêuticas, mesmo sem estar em terapia. Mas também faça terapia, não esqueça. Ou seja, ninguém agora tem desculpa, não é mesmo, Bruno? Não, não. Agora vamos falar da família. A gente sabe muito que tem um suporte todo familiar, né? Quem não mora com a família, às vezes com os amigos, que também passa a ser a família. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da família apoiar as pessoas que estão nesse processo de emagrecimento. Perfeito. Todo o processo, seja de transformação para o emagrecimento, mudança de carreira ou algo nesse sentido, nós precisamos do que nós chamamos de rede de apoio. Essa rede de apoio ela é constituída pela família, pelos amigos mais próximos, pelas pessoas que nós temos contato diariamente, rotineiramente. Nós precisamos escolher bem essa constituição familiar, porque família também se escolhe, amigos se escolhe. E dependendo da sua constituição, da sua desenvoltura na escolha dessas pessoas, você pode ter uma evolução ou uma involução. Espera aí, deixa eu tentar entender. Como assim família a gente escolhe? Quer dizer, a gente tem que fazer essa seletiva por mais que seja família? E eu pergunto isso porque a gente tem aprende que, não, se é sua família, se é seu sangue, você tem que aturar, você tem que aguentar. Quer dizer que agora você está dizendo o inverso, é isso mesmo? Pode ser, pode não ser, depende. Se essa relação familiar for uma relação funcional, o que é uma relação funcional? A mãe no lugar de mãe, não no lugar de esposa. O filho no lugar de filho, não no lugar de namorado. Percebe? Quando a gente traz essas críticas construtivas é para entender que em alguns momentos, até na relação familiar, há uma disfunção, né, dos seus lugares na família. Então, se essas disfunções estiverem presentes, essas relações precisam ser encerradas. E como encerradas? Me afastando totalmente dessa pessoa? Não. Eu posso encerrar essa relação dando uma nova configuração para uma relação com a mesma pessoa, mas mudando as características da relação, impondo a minha vontade, meus limites, ou seja, você pode vir até aqui, a partir daqui cuido eu da minha vida. Então, esses pontos precisam ser colocados de forma clara para que haja uma funcionalidade nas relações ou nas amizades. Então, sim, nós escolhemos, né, as relações mais próximas, sendo parente ou não. Poxa, que interessante, viu? Então a gente precisa realmente ter cuidado, né? E fazer as escolhas certas. Mas tem um ponto que a gente não pode esquecer. Eu acho que esse é um dos mais importantes. É a questão da fome emocional. É uma coisa que eu particularmente super acredito nisso, né? Que às vezes a gente está com a fome e essa fome tem a ver com sentimento. Ou seja, você está num dia muito estressante, acontecer algo que você está muito apavorado e você acaba descontando isso, né? Descontando
na comida. É bem isso mesmo? É bem isso. Eu falo para alguns pacientes que nós comemos as nossas emoções. Por vezes nós podemos nos encontrar, né, em situações onde eu tive um dia estressante, por exemplo, de trabalho ou algo nesse sentido, e aí eu solto aquela frase: eu vou comer uma pizza sozinho, porque afinal de contas eu também sou filho de Deus. Eu tive um dia difícil, né? Eu briguei com minha esposa, eu briguei com o chefe de trabalho, então por isso eu vou descontar aqui na comida. Isso é bem presente em todos os casos que eu acompanho. Então, nesse caso, Miquel, a gente tem que fazer realmente a terapia. A terapia nos ajuda a racionalizar as nossas ações, trazer um equilíbrio. Como eu falo, não tirar todas as emoções, porque as emoções é o molho da nossa vida. Às vezes uma tristeza é um molho, às vezes uma alegria é um molho, tá? Estávamos aqui e me gerou uma ansiedade boa, não uma ansiedade patológica. Mas isso precisa ser equilibrado e a terapia é uma das maiores estratégias para equilibrar tudo isso. Então, existe sim fome emocional. Um dia difícil, uma raiva, uma tristeza ou até mesmo uma alegria. Então, quando eu estou triste, eu vou comer, porque afinal de contas eu estou triste e mereço. Ou então, se eu tenho uma grande alegria, se eu passei, por exemplo, num vestibular, eu vou comer mesmo, porque eu vou beber também, vou beber porque eu mereço. Porque eu mereço. Isso, então, ou crença de disfunção ou crença de merecimento. Todas as duas emoções, se não bem estabelecidas em nossa mente, pode fazer com que a gente coma as nossas emoções. Que bacana, viu? Muito obrigado por esclarecer todas essas situações. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? Começando por nós que estamos aqui no estúdio, é uma coisa que está sempre alta, né? E como a gente costuma dizer, luxo hoje em dia é ter a saúde mental, né, em dias ali bem direitinho, bem certinha. Agora, um passarinho azul me falou que você trouxe uma novidade para os nossos telespectadores, é isso mesmo? Isso mesmo. Você que está acompanhando aí o Tudo de Bom, eu trouxe uma novidade, uma promoção aí relâmpago para você que está nos assistindo agora, que seria assim, as 3 primeiras pessoas. Se você tem dificuldade de fazer um planejamento para 2024, planejar um ano, então as 3 primeiras pessoas que me seguirem lá no Instagram, o meu Instagram é psicólogo Bruno Dantas. Vai lá, segue, deixa um direct dizendo assim: planejamento, tudo de bom 2024. As 3 pessoas que deixarem isso no meu direct ganharão uma sessão de planejamento agora para o início do ano. Inclusive está passando ali, ó, na tela embaixo, todos os contatos, viu? Ótimo, a gente ótimo. Também vale aqui, quem está aqui participando, ou é só os telespectadores, gente? Fiquem à vontade. Brincadeiras à parte. Agora, Bruno, eu quero lhe agradecer, viu? Feliz ano novo para você. Deus lhe abençoe nessa sua missão que não é fácil, né? Tratar de outras vidas, mas que, além de tudo, de muito estudo, eu também acredito que é uma dedicação de coração, né? Então, parabéns pelo seu trabalho e sempre que puder, faça-nos uma visita, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado, Miquel, obrigado a quem está assistindo e um abraço, feliz ano novo para toda a equipe, todos da TV Ponta Negra. É isso aí, né, gente?